Professor, está com você a fala. Uma ótima atividade para todos e todas nós. Obrigado, Caio. Obrigado ao Peterson, ao Lênin, à Joana, por esse convite. Né? Quando você, Caio, me fez esse convite, acho que uns 10 dias atrás, uma semana atrás, eu falei, mas como é que eu vou preparar essa aula? Eu não vou preparar essa aula, essa conferência. Né? Porque seria impossível preparar essa aula, quer dizer, eu acho que todos sabem que eu não sou um estudioso do Capital e que, digamos, faz da análise do Capital o meu trabalho intelectual. Né? Eu acho que eu tenho um artigo publicado sobre Marx, tá certo? Talvez um artigo, digamos, um pouquinho mais, né? Talvez alguns outros menores. Agora, se forem também ver o meu trabalho, né? O meu primeiro livro é o que é o Sindicalismo, publicado em 1980. O Caio tinha 2 anos, tá certo? A presença do Marx está lá dentro. Minha tese de mestrado, Classe Operária, Sindicato, Partido no Brasil. Marx é um autor central. Né? E, ao longo do tempo, de fato, o Marx foi se tornando um autor cada vez mais central para mim. Mesmo que eu me defina ou me insira como um autor, digamos assim, lucasiano, né? Como está presente, por exemplo, desde a minha dissertação de mestrado, né? Pouco a pouco, o meu trabalho foi cada vez mais se aproximando do conjunto de autores do marxismo, da obra do fundador do marxismo, né? O gênio intelectual que é Karl Marx. Né? Então, esse é o primeiro comentário que eu gostaria de fazer. Né? Claro que falar sobre o... sim, a segunda coisa importante, como é que eu cheguei a Marx? Né? Quando eu entrei na faculdade, na Fundação Getúlio Vargas, eu queria ser administrador de empresas. Né? Eu queria ser um gestor do capital. Eu devia ter aí, estava fazendo meus 18 para 19 anos, né? E a partir daquela época nós tínhamos admissão e tal, então a gente entrava na faculdade aí em torno dos 18 para 19 anos, seguindo a programação normal, né, do primeiro grau. E quando eu entrei na faculdade, né, com toda a vontade de estudar administração de empresas, eu entrei no curso de administração pública, porque a administração de empresas era caríssimo, meu pai não tinha a menor chance de pagar o curso de administração de empresas. Eu entrei no curso de administração pública da FGV, entrei na USP também em administração, mas preferi, ainda bem, preferi a FGV em São Paulo. E foi na FGV, tá certo? Um conjunto de fatores. Claro, eu já tinha uma formação humanística que eu ainda não tinha conta dela no colegial. Meu colegial foi a última, digamos assim, a última fase aí do ensino público crítico, né? Porque depois a ditadura arrebentou de vez o ensino público e foi todo um longo período para reconstruir. Né? E foi na faculdade, eu entrei em 72, né? Comecei em 73, 72, 73, 74, foi em 73 ou por aí, meados de 73, que eu e um amigo decidimos começar a estudar o Capital. Ouvi o professor falar outro e tal, nós decidimos, nós dois, montar o nosso grupo de estudos do Capital, que de certo modo, parecido né? Parecido com o de vocês. Nós nos encontrávamos semanalmente, eu e esse meu colega, chamado Armando Desante, muitos anos que eu não falo com ele, há uns 3 anos atrás trocamos umas mensagens, mas, enfim, cada um seguiu o seu curso, né? E nós começamos a estudar o Capital e nos encontrávamos, em geral, na casa dele, né? Aos sábados de manhã, e líamos. E foi assim que eu li o volume 1 do Capital. O 2 e o 3, né, já foi do período posterior, quando eu saí da FGV, entrei na Unicamp, e aí que eu pude fazer um estudo também dos volumes subsequentes. Né? Então, é esta, digamos assim, história um pouco que me levou
a este autor seminal, verdadeiramente excepcional, que é o Marx, e a sua obra maior. Eu não vou tratar disso aqui, eu dou com muita frequência cursos sobre Marx aqui na Unicamp, né? Como dava também na FGV, porque depois eu me tornei professor da FGV. Né? Na FGV eu tive professores espetaculares e críticos que, né, acenderam, digamos assim, a luz para alguns dos autores clássicos, seja Weber, seja Marx, seja Durkheim, seja os contemporâneos, né? Mas foi a partir daí que eu comecei a aprofundar o meu estudo sobre Marx. Mas seria importante dizer, antes de entrar no volume 1 do Capital, dizer que a obra do Marx, ela, digamos assim, ela não se resume ao Capital. Né? Talvez a gente possa dizer que o Capital é a obra magistral do Marx. Né? O Capital é a obra magistral do Marx. Mas a obra marxiana é de uma potência, de uma abrangência e de uma riqueza. Então, eu sugiro que o grupo de vocês, né, no devido tempo e na devida oportunidade, né, aprofundem também esta fase de juventude do Marx, os manuscritos de 44, o Caio estudou tão bem e conhece tão bem, né? Talvez o Peterson e o Lenin também, a Jo, enfim, de todo modo, a ideologia alemã, né? A obra marxiana é verdadeiramente espetacular. Muito bem. O que significou o Capital? Todos os diários do Marx, as cartas que ele escrevia, né, ao longo dos anos, especialmente dos anos 50, né, e 60, ele sempre dizia, eu tenho que escrever o meu livro. Nas cartas dele para o Engels, né, ele se queixava de que não conseguia avançar no trabalho, eu tenho que escrever o meu livro, e tenho que escrever o meu livro, e o primeiro volume do Capital finalmente é publicado em 1867, tá certo? O Marx nasceu em 1818, né? Em 1867, finalmente, o primeiro volume do Capital saiu publicado, né? Aquele que o Marx chamava do meu livro. E quando o Marx o publicou, né, ele percebeu, ao longo dos seus estudos, fundamentalmente nos anos 50 e densamente em 60, no Museu Britânico, onde acho que o Caio chegou aí comigo uma vez, nós pudemos ver no Museu Britânico a mesinha lá, o lugar onde o Marx estudava, né, sistematicamente, né? Em 1867, ele publica o seu primeiro volume. O Capital, com o subtítulo O Processo de Produção do Capital. Então, a primeira ideia aí é que o capital, tá certo? Ele nasce na esfera da produção. E é preciso compreender, digamos assim, a estruturação do capital. Por isso que quando o Caio pediu que eu desse um título, não é? Que eu desse um título para essa fala hoje, ou eu sugeri para ele um título, eu não lembro se ele me pediu ou se eu que sugeri, está aí na tela, me veio na hora: o trabalho que estrutura o capital desestrutura a humanidade. Esta é a do primeiro volume do Capital. O segundo volume, só para indicar aqui, o Capital, o processo de circulação do capital, porque capital não é só produção. Não adianta o capital produzir e não circular. Se eu produzir e deixar os automóveis da fábrica no estoque, no pátio, não existe valorização do valor, nem efetivação, tá certo, da produção. Então, o volume 2 do Capital, o Marx se dedica a estudar o processo de circulação, porque ele diz produção e circulação compõem a totalidade, e aí ele entra no volume 3, do processo global de produção capitalista. Vocês sabem, todos, creio, todas, né, que o volume 2 e o volume 3, eles foram publicados por Engels.
o magistral parceiro do Marx, magistral. O Marx não seria o Marx não teria a sua obra. O Marx descobriu a economia política lendo um texto do Engels, Esboço de Economia Política. O Marx leu esse texto e ele falou, mas esse cara ele está muito além do nosso debate filosófico. Nós aqui, alemães, estamos debatendo a filosofia hegeliana e o Engels apresenta uma ideia que o Marx vai sintetizar em 1857, no que seria o primeiro volume do Capital, e acabou sendo a contribuição à crítica da economia política, o primeiro esboço do Capital, tá certo? Ele vai dizer, o Engels nos mostrou qual é a anatomia da sociedade civil. A anatomia da sociedade civil é a economia política. Quando o Marx leu, repito, o Marx, editor, né, de uma revista alemã, se deparou com o texto do Engels, bom, e a partir daí, então a contribuição do Engels para a obra marxiana é espetacular. Agora, eu acho que foi o Engels que disse alguma coisa assim, tudo aqui é de memória, tá? Tudo aqui é de memória. Para o bem ou para o mal, para o acerto ou para o esquecimento, né? O Engels, em algum momento, dizia, ele é o nosso grande violino. E eu diria, nas palavras, glosando as palavras do Engels, né? Alguma coisa assim, nós aqui somos inteligentes, mas ele é genial. É isso aí, o Marx era genial. O que traz, então, vocês que estão estudando o volume 1, o que é essencial do volume 1? O volume 1 compreende, tá certo? 25 capítulos, 7 sessões, né? Onde eu já chamei a atenção, tá certo? Para o aspecto fundamental. Como nasce o Capital? Então, por exemplo, a primeira sessão do Capital, né, chama-se Mercadoria e Dinheiro. Compreende o capítulo 1, a mercadoria. Compreende o capítulo 2, o processo de troca. Compreende o capítulo 3, o dinheiro ou a circulação de mercadorias. E compreende, e finaliza com esse capítulo 3, tá certo? Com uma discussão sobre o dinheiro. O que é fundamental neste capítulo, que é verdadeiramente o ponto de partida da obra do Marx? Eu vou dar aqui uma pista, né? Por exemplo, se lermos o primeiro parágrafo deste capítulo, né? Deixa eu achar aqui onde está o primeiro parágrafo direitinho, né? Que eu não preparei as páginas aqui, né? Mas se lermos o primeiro parágrafo, está assim, a riqueza das sociedades, onde reina o modo de produção capitalista, aparece como uma enorme coleção de mercadorias. E a mercadoria individual como sua forma elementar. Nossa investigação começa, por isso, com a análise da mercadoria. Este parágrafo é muito importante, porque se nós formos ler a introdução à crítica da economia, a contribuição à crítica da economia política de 1857, 58, nós vamos ver que o Marx começa com um capítulo que chama produção, troca, circulação, distribuição, tá certo? Consumo, né? Ou seja, o processo como um todo da produção capitalista. Mas no Capital, ele segue uma pista metodológica que ele aprendeu com o Hegel. O Marx era profundamente hegeliano na compreensão da dialética como movimento, mas de modo completamente distinto de Hegel. A dialética marxiana é a dialética do mundo material, do mundo real, do mundo da objetividade, do ser como ele se desenvolve. E não é, como em Hegel, a dialética do espírito. É a dialética do real. É por isto que Marx dá uma pista, tá certo? No seu
num dos seus prefácios, o prefácio à segunda edição do Capital, que ele diz o seguinte: sem dúvida, deve-se distinguir o modo de exposição, segundo sua forma, do modo de investigação. A investigação, isso é uma pista para todos os que quiserem fazer pesquisas inspiradas no Marx. O modo de investigação tem de se apoderar da matéria, em seus detalhes, analisar suas diferentes formas de desenvolvimento e rastrear o seu nexo interno. Somente depois de consumado tal trabalho, ou seja, parênteses meu, somente depois de perquirir as formas complexas da matéria em sua interioridade, matéria aqui em sentido profundo, da objetividade, do mundo real, do ente, como Marx chama, tá certo? Num dos seus textos, num dos fragmentos que aparecem, por exemplo, né, como aparece na Contribuição de 57, a Crítica da Economia Política, ou mesmo nos manuscritos de 44. Somente depois de consumado tal trabalho é que se pode expor adequadamente o movimento real. Ou seja, o Marx, em 1867, havia constatado, depois de década e meia de intenso trabalho intelectual, de pesquisa sistemática, tá certo? Utilizando, repito, do manancial documental de informações que o Museu Britânico oferecia, tá certo? Além de ser um leitor de tudo, a biblioteca do Marx tinha livros das mais distintas línguas, ele era voraz, já bastante, com idade bastante avançada, pouco antes de morrer, tá certo? Entre final de 70, começo de 80, até 83, quando ele morre, ele foi estudar russo para poder entender melhor a concretude russa. Entende? A pista, então, metodológica que o Marx dá é muito importante. Eu só consigo expor o Capital, a obra, o Capital, depois que eu consegui ingressar, tá certo? Compreender as conexões mais íntimas desse capital. E isso leva, tá certo? Para o capítulo 1, a mercadoria. Ele começa com a mercadoria. E a mercadoria tem um duplo fator embutido dentro dela. Percebam que o movimento dialético de origem hegeliana, agora, quem já leu parte, está, né, aqui no meu livro, na minha biblioteca, parte, pelo menos, da ciência da lógica, sabe que a obra hegeliana, né, é de alta complexidade. Foi um autor vital. Foi dos cursos que eu dou sobre o Marx aqui, eu digo, o Marx é devedor, aliás, ele diz no Capital, numa dessas prefácios que ele diz, né, ele fala, eu sou um discípulo do Hegel, faço questão, né, de usar uma terminologia hegeliana, tá certo? Faço questão de usar uma terminologia hegeliana para mostrar como eu, Marx, sou o devedor da obra do Hegel. Mas ele tira do Hegel aquele invólucro místico. Ele coloca a dialética do céu para a terra. E isto é uma mudança profunda, é uma suprassunção, é uma superação em relação à obra hegeliana. Né? Então, quando eu digo que o Marx é devedor do Hegel, não sou eu que diz, é o Marx. Aliás, o Lenin diz isso, para quem conhece os cadernos filosóficos. Estou lembrando aqui de 30 anos atrás, está aqui, guardadão lá, faz tempo que eu não abro esse volume. Tá? O Lenin vai dizer, só é possível compreender a obra do Marx depois de ter lido em profundidade o Hegel. E o Lenin, entre 1914 e 17, ficou lendo em profundidade o Hegel. Às vésperas da Revolução Russa, o Lenin estava estudando o Hegel. E eu vou mais além. O espetacular texto revolucionário do Lenin, né? As Teses de Abril, né? É uma explosão dialética da qual ele, além de Marx, é também devedor,
tá certo? Desta herança hegeliana, tá? Muito bem. Com todos os limites. Eu não estou naquela linhagem de autores que acha que o Marx é hegeliano. Longe disso. Estou dizendo que uma das heranças do Marx, decisiva esta, é a hegeliana. A segunda é a economia política inglesa, né? Adam Smith, David Ricardo, os fisiocratas, especialmente David Ricardo, né? A crítica da economia política do Marx é ancorada, tá certo, no que fez anteriormente a ele o grande economista burguês David Ricardo, né? E a crítica do Marx no campo da ideologia e da política é também uma crítica ao socialismo utópico, Proudhon, tá certo? E tantos outros, né? É conhecida a polêmica, a aproximação e depois a polêmica, que foi inclusive intensa, né? Entre Marx e Proudhon, tá certo? O Proudhon produz a filosofia da miséria e o Marx faz a contraposição, a miséria da filosofia proudhoniana, tá certo? Né? Para dar, então, digamos, aqueles fundamentos do pensamento marxiano. E mais, isso, inclusive, o Lenin diz, as bases do pensamento do Marx. Mas há mais uma que o Lenin não diz, mas que ele não diz porque não, né, ninguém acerta todas da primeira, entende? Né? Já disse 3 bases fundamentais. O fundamento decisivo do pensamento marxiano é a crítica à filosofia grega, tá certo? Todo o adensamento filosófico que o Marx tinha, tá certo? De conhecer em profundidade a filosofia grega, a tese de doutorado dele é acerca da polêmica Epicuro e Demócrito, tá certo? E foi aí que se gestou um pensador dessa dimensão. É por isso que no Capital, né, a obra marxiana é de uma erudição, os gregos, a literatura, a economia política, né, o pensamento das ciências biológicas, quer dizer, é muito rico o pensamento marxiano. E no Capital, o que é a mercadoria, então? A mercadoria é, no espaço microcósmico, o elemento central, ponto de partida, porque a mercadoria tem uma dupla face. Ela, por um lado, é um bem. Eu, quando estou tomando uma água comprada numa garrafa, tá certo? Não é o caso da minha aqui, que é do filtro, mas quando eu pago pela água encanada que entra aqui no filtro, eu estou comprando a mercadoria água, que é um bem, porque ela nos tem um valor de uso. Mas esta água, ou o alimento, ou o que seja o que for que nós compremos hoje, ele precisa ter uma dimensão de utilidade. E essa dimensão de utilidade faz com que ele seja um bem dotado de valor de uso. É por isso que nas primeiras partes do Capital, logo no capítulo 4, tá certo? Logo no capítulo 5, melhor dizendo, seção 3, a produção da mais-valia absoluta, o Marx vai dizer o processo de trabalho em geral. O que o Marx vai dizer? Existe um processo de trabalho em geral, que a humanidade sempre trabalhou, e nesse processo de trabalho em geral, olha, isso é muito importante, muita gente esquece isso ou não conhece. Ele gera um trabalho produtivo. O trabalho em geral, pré-capitalista, pré-sistema do capital, gera um trabalho produtivo. E o que é o trabalho produtivo antes do capitalismo? É aquele que gera valores de uso, é produtivo porque é útil socialmente, é necessário para a humanidade. Toda a sociedade humana, desde os seus primórdios, produziu bens úteis, socialmente necessários e, portanto, produtivos para a humanidade. O que o Marx vai mostrar no capítulo 1 do Capital é que esse duplo caráter da mercadoria, ser valor de uso e ser valor de troca,
A ele corresponde um duplo caráter do trabalho materializado na mercadoria. O trabalho é um processo que, no capitalismo, combina, articula a forma concreta de ser do trabalho, ou o trabalho concreto, e o trabalho se converte só no capitalismo também em trabalho abstrato. É decisiva esta categoria. O que é o trabalho concreto? É simples. Se eu produzo água, se eu produzo automóvel, se eu produzo relógios, se eu produzo petróleo, eu tenho o meu trabalho concreto. O relojoeiro, que faz relógios, o metalúrgico, que mexe com a indústria de transformação metalmecânica, o petroleiro, tá certo? Que trabalha com a transformação do petróleo, né, e o seu refinamento. Este é o trabalho concreto. Se eu preciso de alguém para dar aula, ele tem que ter formação de professor. Eu não posso colocar para dar aula, tá certo? Digamos assim, alguém que tenha uma formação outra que não seja do professor. Vamos pensar num caso assim bem distinto, alguém que é um jockey, né? Que gosta e vive do seu trabalho, né? Em cima dos cavalos cavalgando. Não, pode até, por óbvio, né? Por óbvio, o jockey pode ser também um professor, mas para dar aula ele será um professor e não um jockey. Simples assim. Agora, o capitalismo, ele cria um sistema onde o fundamental da produção não é mais a produção de valores de uso. O capitalismo oferece uma mutação na sociedade. É o primeiro modo de produção da história da humanidade, onde a produção não é voltada para criar bens socialmente úteis para a humanidade, mas a produção é voltada para a criação de valores de troca, mercadorias que vão gerar riqueza. É por isso que a produção simples de capital é mercadoria, eu vendo a mercadoria, gera um capital. Puta, uma abelha me picou aqui, filha da mãe, me pegou no joelho, ainda bem que eu acho que eu peguei ela no meio do caminho aqui. Tá? Tá certo? O trabalho, na sua produção simples, a mercadoria gera dinheiro que vai gerar uma nova mercadoria, que vai gerar um pouquinho mais de dinheiro e mais mercadoria. Essa é a produção simples de mercadoria. Mas o capitalismo não funciona com base na produção simples de mercadoria. O capitalismo produz e depende da produção de mercadoria capaz de gerar mais valor. E inverte. O ciclo passa a ser um dinheiro gera mercadoria, a mercadoria é vendida e gera D', D+. D' gera M', que gera D, 2 linhas. D, 2 linhas gera M, 3 linhas, que gera D, 3 linhas. E aí vai embora. E o processo não para mais. Por isso que o sistema do capital é autofágico, é destrutivo, é incontrolável, para lembrar o espetacular livro também do Steven Mesaros, Para Além do Capital, onde ele chega a esta ideia, né, que ele retoma do Marx, mas ele se utiliza de outras contribuições, Rosa Luxemburgo, e especialmente a própria contribuição do original do Mesaros, esse mestre amigo que se foi recentemente, em 2017, né? O sistema é, ao mesmo tempo, incontrolável e destrutivo. Tá certo? Por quê? Porque ele não tem limite na sua expansão. Resultado,
a forma do valor, ou o valor de troca da mercadoria, é consequência do trabalho abstrato. Então, o que é o trabalho abstrato? O trabalho concreto é o do relojoeiro, é o do bancário, é o do metalúrgico, é o do petroleiro, o petroleiro, a petroleira, o bancário, a bancária, o metalúrgico, a metalúrgica, tá certo? Sempre pensando na divisão sociossexual do trabalho, por suposto, né? Agora, digamos assim, esse é o trabalho concreto. Agora, como é que eu posso trocar um automóvel por um celular? Ou por uma maçã produzida para o mercado? Eu tenho que ter um equivalente geral. E é exatamente no capítulo, tá certo? Nesse volume, ainda nesse capítulo 1, né? Que o Marx vai tratar da forma simples, individual ou ocasional do valor, a forma total desdobrada e a forma universal. O Marx vai tratar, digamos assim, né, do equivalente. Eu só posso comparar um automóvel com um celular se eu tiver o tempo socialmente médio necessário, dado pelas condições históricas, tecnológicas, sociais, econômicas daquele período, o tempo socialmente médio e necessário para produzir mercadorias. Se o meu tempo médio para produzir uma mercadoria, uma maçã, é X horas, para produzir um celular, ele pula para 1000 horas, e para produzir um automóvel, pula para 100.000 horas, nesse exemplo, por certo, absurdo, só para entendermos quantitativamente, eu criei uma equivalência geral. E o trabalho abstrato é esse equivalente geral. É o dispêndio de energia física e intelectual necessária para produzir mais-valia num determinado momento histórico. Portanto, a mercadoria tem valor de uso, tem valor de troca, que são consequências de trabalho concreto e de trabalho abstrato. A forma dinheiro se transfigura em capital. E chegamos no item 1 do primeiro capítulo, que talvez seja o mais sublime dos capítulos do Capital. Eu considero um parênteses, eu considero, sei lá, o texto que, se perguntasse para mim qual é o texto do Marx, literariamente falando, no que diz respeito à forma, mas forma é conteúdo e conteúdo também é forma, qual é o texto do Marx que você mais admira? Não sei, mas eu diria, o que eu mais admiro, comecei a estudar o Capital em 73, nós estamos em 2021, são 48 anos, né? Eu diria, é a introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, aquele texto sublime que ele escreveu em fins de 43, e que, na verdade, é uma conclusão à crítica da filosofia do direito de Hegel, ainda que chame introdução. Agora, há um segundo texto do Marx, que é de um brilhantismo literário, para além do brilhantismo analítico, que é o fetichismo da mercadoria. Absolutamente primoroso, né? O fetichismo da mercadoria é um milagre, por isso Marx faz um paralelo com a esfera sacra, do mundo sacro, né? Eu, com todo respeito a todos os que creem, todos e todas que creem, aqui não é disso que se trata. Aliás, eu tenho amigos cristãos socialistas absolutamente espetaculares, né? Lutadores, né? Então, não é disso que se trata. Mas, assim, eu não tenho que ver a figura divina para crer nela. E nem o Espírito Santo, e nem a Santíssima Trindade. Crer, né, em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é um valor. Ou eu tenho ou eu não tenho. Os que têm, né, não precisam da prova da vida corpórea divina, porque, inclusive, Deus não tem corpo.
ele é trans, ele está em todos nós, ao mesmo tempo em que ele transcende a todos nós. O Marx vai dizer, o fetichismo da mercadoria é um processo similar, onde a mercadoria, que é um ato que resulta da atividade humana, do trabalho humano, se descola do trabalhador, da trabalhadora, e assume a aparência de alguma coisa autônoma que nos comanda. E nós só pensamos naquilo. O que nós pensamos? Na mercadoria nova que a gente quer consumir. É o carro, é o celular, é a roupa, sei lá, tá certo? E o fetichismo da mercadoria, diz o Marx, ele encobre, ele nubla, ele obnubila, ele mascara, ele esconde o fato de que o mundo das mercadorias é resultado de ação humana. A ação humana desaparece. É isso que o Marx chama do fetichismo da mercadoria. E com isso ele vai ao capítulo 2, o processo de troca. O dinheiro, os meios de circulação, a moeda, o entesouramento, e isso leva à seção 2 do Capital, quando ele vai discutir a transformação do dinheiro em capital. A fórmula geral do capital, tá certo? Dinheiro gera mercadoria para gerar mais dinheiro, e não mercadoria gerando dinheiro para gerar mais mercadoria. A fórmula do capital não tem nenhum interesse em produzir mercadoria. Ele só produz mercadoria porque é assim que ele se enriquece. Isso leva o Marx à seção 3 do Capital, eu não vou falar de todas, né? Quando ele discute a produção da mais-valia absoluta. Na verdade, a seção 3, a produção da mais-valia absoluta, tá certo? E a seção 4, a produção da mais-valia relativa, nós chegamos no fulcro, na questão fulcral do capital. Afinal, o que faz com que o capital se valorize? O empresário, generosíssimo no seu modo de ser, né, claríssimo, né, digamos assim, transparente no seu modus operandi, ele diz: o trabalhador ou a trabalhadora trabalham 8 horas por semana, ou 10, ou 12, ou 14 por dia, ou 8, ou 10, ou 12, ou 14. Eu multiplico isso, tá certo? As horas do dia por um mês e pago a ele, digamos, 40 horas por semana, se forem jornadas normais de 8 horas. Consequentemente, tudo que o trabalhador ou a trabalhadora produzem, lhes pago em horas. É mentira. Mentira. Isso é o chamado pulo do gato. Tá certo? Por quê? Porque na jornada de trabalho, 8 horas, eu não remunero o trabalhador ou trabalhadora pelas 8 horas. Senão, tudo que o trabalhador produz, ele ganha. E com o que fica o empresário? Chupando o dedo? O empresário pode gostar de chupar sorvete, mas dedo ele não gosta de chupar. Tá? Então, aí existe a grande contribuição marxiana, que é a teoria da mais-valia, que ele encontrou elementos fortes dessa teoria no David Ricardo, grande economista burguês. Tá? Mas, claro, o horizonte do David Ricardo era a economia burguesa e a sua efetivação. O horizonte marxiano é a demolição do edifício burguês. O que é, então, a mais-valia? O Marx vai dizer: a mais-valia é o seguinte: na jornada, tomemos uma jornada de 8 horas. Tá? 4 horas, o trabalhador ou a trabalhadora são remunerados para a sua sobrevivência. É o tempo de trabalho
voltado para que ele receba para sobreviver. Tempo necessário para a sua sobrevivência. As outras 4 horas, para completar a jornada de 8, o capital não remunera o trabalho. Ele se apropria do mais trabalho, do mais valor, do sobretrabalho. É um trabalho excedente não pago pelo capital, que o Marx chamou de mais-valia, traduzido a partir do alemão na edição brasileira da Boitempo, bem traduzido, ainda que vá contra toda a tradição nossa que começamos a estudar. O meu primeiro volume do Capital, fotografa aí. Caio, se tiver com a máquina, fotografa. Está aqui, ó. Né? Antiga civilização brasileira, está tudo rabiscado aqui, tá certo? Com as minhas anotações. Né? A tradução clássica de mais-valia, né? Mais-valia, utilizando a expressão do latim. Tá certo? O que é a mais-valia ou o mais-valor? É o trabalho excedente. E como é que o capital aumenta a mais-valia? Duplamente. Ou ele prolonga a jornada de 8 para 10, de 10 para 12, 12 para 14, como fazem com os trabalhadores uberizados, entregadores, que trabalham às vezes 16, 18 horas por dia. Então, quando o capital aumenta a mais-valia que ele se apropria do trabalhador ou da trabalhadora, prolongando a jornada de trabalho, ele chama de mais-valia absoluta, o Marx. Só que o Marx vai mostrar que a classe operária fez lutas. Eu não vou poder tratar, já estou vendo que eu estou com 40 minutos, a garganta aqui já está, enfim, já está nervosinha, né? O capítulo 8, Marx trata da luta pela redução da jornada de trabalho, que é um capítulo maravilhoso, tá certo? O Marx vai mostrar depois o capítulo 9, né? O capítulo 11, a cooperação, capítulo 12, a divisão do trabalho e a manufatura, o capítulo 13, a maquinaria e a grande indústria. O que esses capítulos mostram? São primorosos esses capítulos, é uma obra-prima. Não é por acaso que, né, sei lá, 1867, 1967, 100 anos. Né? 1967, 2020, mais outros tantas dezenas. É uma obra que se eternizou. Enquanto existir capitalismo, o capital será o seu estudo mais magistral. É insuperável. Ah, mas tudo que o Marx falou lá é atual? Por favor, não é isso que nós estamos falando. O Marx tem um lema com as suas filhas, um debate, uma conversa com as suas filhas, que é ótimo. Pai, qual é o seu autor predileto? Qual é a música que você mais gosta? Qual é o poeta que você mais gosta? Parará. Qual é seu lema de vida? Ele diz, duvidar de tudo. Duvidar. E quem leu o Capital, como vocês estão vendo fazendo esse curso, esse grupo e tantos outros, o Marx apresenta uma tese, depois ele apresenta uma contratese à sua tese, para testar se a tese dele se sustenta ou não, e ele abandona ou ele a mantém. A mais-valia absoluta aumenta o lucro e o sobretrabalho, a exploração do trabalho, com base no aumento da jornada. Como a classe operária luta, faz greve, luta pela redução da jornada de trabalho, o capitalista introduz o maquinário em alta intensidade, porque ele, introduzindo o maquinário, ele pode reduzir a jornada a aceitar, depois de muita luta operária, a redução de 16 para 14, de 14 para 12, de 12 para 10, de 10 para 8, porque ele vai botar uma máquina substituindo uma anterior. A anterior produzia a cada 1 hora de trabalho operário 10 produtos. A máquina nova, avançada, antes do mundo digital e informacional do nosso tempo, a máquina nova entra e não vai produzir 10, vai produzir 100. E depois vem outra que vai produzir 1000. Quando o capital aumenta através do incremento tecnológico que intensifica o trabalho, o ritmo de trabalho, sob o comando maquínico, tem-se a mais-valia relativa. E o Marx vai dizer, há situações, inclusive excepcionais, que ele não discute. Pelo que eu me lembro, né? Ele não discute. Né? Que, claro, além dessas ambas se combinarem,
O capitalismo hoje faz uma frankensteiniana combinação de mais-valia relativa com absoluta, e em algumas situações excepcionais pode chegar a uma mais-valia extraordinária. Com isso, nós chegamos no conceito de mais-valia que é nodal no Marx. E a mais-valia, penúltimo ponto para eu poder parar, já estou em 45, quero parar com 50 minutos, e a mais-valia relativa caracteriza o trabalho sob a maquinaria. Tem um conceito que o Marx apresenta no capítulo inédito, que é um capítulo excepcionalmente rico, mas que ele não publicou na íntegra, ele publicou ao longo de várias partes no Capital, quando ele vai dizer que sob a manufatura, o trabalho comanda a ferramenta. Então, a subordinação ou a subsunção é formal do trabalho ao capital. O capital já comanda na manufatura, mas é o trabalho quem dá o ritmo. Com a maquinofatura ou a maquinaria, o trabalho, o trabalhador ou a trabalhadora se convertem num apêndice vivo comandado pela máquina. E aí nós passamos a ter a subsunção real do trabalho ao capital. É por isso que no capítulo 5, item 2, quando vai tratar do processo de valorização, o Marx diz assim: até aqui nós consideramos o trabalho produtivo como sendo aquele trabalho produtivo, até o capítulo 5, no primeiro item do capítulo 5, ele diz das primeiras páginas, estamos tratando do trabalho produtivo em geral para a humanidade, mas a partir de agora, nós vamos operar uma mutação profunda e vamos tratar do trabalho produtivo para o capital. E o trabalho produtivo para o capital é aquele que gera mais-valia. O capital só considera produtivo o trabalho que lhe enriquece. Todo trabalho que não lhe enriquece, ele não considera produtivo. Claro que isso dá um debate interessante, eu não vou reproduzir aqui, no meu livro O Privilégio da Servidão, eu trato disso no Adeus ao Trabalho, eu trato disso nos Sentidos do Trabalho, e trato mais detalhadamente no capítulo 2 do Privilégio da Servidão, eu elenco 6 elementos que configuram para Marx o chamado trabalho produtivo. Tá certo? É aquele que cria mais-valia, é o trabalho pago por capital dinheiro e não por renda, é aquele trabalho social complexo e combinado, não é individual. O Marx diz, não importa mais o trabalho individual, agora importa o complexo social do trabalho, tá certo? Ou o trabalho social combinado. 4, não importa se o produto é material ou imaterial. No capitalismo, a prevalência é do trabalho material. Mas o Marx dá o exemplo do professor, dá o exemplo do escritor, do músico. O professor que trabalha numa escola privada hoje é lesado no corpo, na alma e não sei mais aonde. Não é para a obra do Espírito Santo, do Divino Espírito Santo do empresário, é extração pura de mais-valia. Os trabalhadores uberizados, os entregadores, são brutalmente explorados, chamados de empreendedores, mas são proletários de serviços, é o novo proletariado de serviços que gera mais-valia para esse complexo das corporações contemporâneas. O Marx diz, 5º ponto, um trabalho idêntico pode ser produtivo ou improdutivo. Um professor de uma escola pública, por exemplo, no sentido profundo do termo, ele é socialmente decisivo, mas não é produtivo para o capital. Por isso que o capital quer privatizar todas as escolas públicas, das básicas às superiores. Esse mesmo professor que dá uma aula na escola pública, se ele dá uma aula numa escola privada, na escola privada ele é produtivo porque ele gera mais-valia. Um cantor, diz o Marx, que canta na festa de aniversário da sua filha, tá certo? Recebe por renda, está fazendo o regozijo do papai.
né? O papai da África dele é muito bonzinho, o papai burguês, então ele dá uma festinha para a filhinha, para o filhinho, para todo mundo ficar feliz. Esse mesmo burguês que se apropria do trabalho de um cantor, de uma cantora, enfia-no numa indústria cultural e começa a ganhar dinheiro em cima dele, torna o cantor ou a cantora trabalhadores produtivos, porque geradores de mais-valia. Portanto, Marx conclui o sexto item que todo trabalho produtivo eu diria, tende a ser assalariado. Mas nem todo trabalho assalariado é produtivo. O livro 1 ainda traz, como exemplo dessa, o volume decisivo do Capital. Não é o único. Quem diz que leu o volume 1 e não precisa ler o volume 2 e o volume 3 está fazendo uma declaração de ignorância. É rústico e não merece nem ser mencionado. É realmente exemplo de rusticidade completa, porque o processo global de produção é mais complexo. Tem rentismo, tem circulação, tem taxa decrescente de lucro, tá certo? Tem mil outras questões. No volume 2, por exemplo, Marx se dedica ao processo de circulação, e ele mostra que em alguns setores da circulação há geração de mais-valia. Também mostro isso no volume, no livro O Privilégio da Servidão, naquele capítulo 2 que eu mencionei. E, por fim, o Marx trata, tá certo, nos capítulos da seção 7, o processo de acumulação de capital, ele trata do salário, depois o processo de acumulação de capital. Aí eu chamaria a atenção da Lei Geral da Acumulação Capitalista, onde o Marx fala das diferentes formas de existência da superpopulação relativa, ou seja, né, o chamado exército industrial de reserva, né, é muito rica essa discussão que o Marx fez acerca das formas diferenciadas, né? O capitalismo gera uma força sobrante, latente, estagnada, flutuante, né? Que faz com que a massa de trabalhadores e trabalhadoras desempregados se amplie, e isso traz uma redução da tendência, uma tendência à redução dos salários, aumentando naturalmente a mais-valia burguesa. Isso fundamentalmente no capítulo 23. O capítulo 24 é um capítulo sublime, a chamada acumulação primitiva, e o capítulo 25, a teoria moderna da colonização. Este gênio da modernidade, né, nos oferece isso no volume 1. O volume 2 e o 3, escritos por Marx como rascunhos, ou mais ou menos, mas ao mesmo tempo trabalhados cuidadosamente pelo Engels, né? Não tem a mesma desenvoltura do volume 1, porque o volume 1, Marx disse, publique-se. O volume 2 e o volume 3, o Engels, só ele poderia fazer isso, né? Vocês sabem que o Engels cansava de escrever artigos e assinava lá, autor Karl Marx, mandava para o jornal pagar o Marx, ainda que o artigo fosse do Engels. Nunca me consta de ter lido, eu repito, eu não sou um estudioso, né, da obra do Marx, o meu objeto de estudo, todos aqui conhecem, tem sido, eu tento fazer uma leitura de inspiração marxiana e marxista no olhar o mundo, né? Mas nunca me defrontei com uma carta, mas também, né, não li todas as cartas do Marx ao Engels, nunca me defrontei em uma carta, né, que o Marx dissesse, não quero botar o meu nome nesse artigo que você escreveu, porque não concordo. A identidade entre eles era profunda. Profunda. Tá? Bom, devo dizer, último comentário, já falei 52 minutos, tá certo? Que eu sempre indico nos meus cursos que leiam o Marx. Professor, mas um comentador? Não. Comentador, não. Né? Comentador, claro, eu tenho vários aqui, os bons, os ótimos, entende? As biografias do Marx, né? Mas eu tenho que ir até por enfim, reconhecimento de um amigo batalhador, né, das ideias, lutador de décadas, né, como eu aqui, com um pouquinho mais, bem pouquinho mais só de anos, digamos, à frente, né, devo dizer que nosso Zé Paulo Neto escreveu um lindo livro sobre Marx, uma biografia que é em parte desse livro, né? Belíssimo livro,
é belíssimo, né? Há a biografia do Marx do Franz Mehring, que é considerada a biografia clássica. Há outras biografias que são clássicas também, né? São muitos os estudos, tenho todos aqui, não vou citá-los, porque perderia tempo, né? Mas são vários os livros, digamos assim, que tem David Macmillan, por exemplo, né? Vários outros que são biógrafos do Marx. Então, eu incentivo, sim, a leitura sempre dos textos do Marx originais, cotejando como vocês fazem, o Caio mencionava aí as traduções. Hoje elas são muito melhores, né, porque a Boitempo tem, só no Brasil, a Boitempo tem a da Abril Cultural e da Civilização Brasileira. Quando o Reginaldo Santana fez a primeira tradução, né, lá nos anos, se eu bem me lembro, 70, não foi fácil, né? Ele teve que começar isso, a primeira edição do Capital, dessa tradução do Reginaldo Santana, né? Foi em 1971, se eu não estou enganado, pelo menos o meu volume é de 1971, não era fácil, né? Agora, menciono aqui, entre nós, a excelente biografia, Karl Marx, uma biografia do Zé Paulo, até como uma indicação para aqueles que querem ler uma biografia de substância e de qualidade. Obrigado, Caio, obrigado, Joana, obrigado, Lênin, obrigado, Peterson, não sei se faltou alguém que está aí trabalhando na infraestrutura digital. Era essa a aula do volume 1 do Capital.